Fala, meus guris, como vocês estão? Hoje tem continuação da nossa obrinha do Lorde Vampiro. Essa obra me surpreendeu demais e muita gente pediu ela nos comentários, então de verdade, muito obrigado pelo apoio de vocês. Já aproveita agora, deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a trazer mais continuações como essa. E quem puder dar aquela hypada no vídeo comentando e compartilhando, também faz total diferença pro canal crescer. Ah, e pra quem quiser pular direto pra parte nova, é só ir lá pros 40 minutos. Agora sem mais enrolação, bora pra história. No Rio de Janeiro, entre sirenes e buzinas, vivia um jovem acostumado a escapar da realidade através de mundos que só existiam na tela. Seu nome era Issei Takahara. Não era herói, soldado nem prodígio. Era apenas um jogador. Dormia de dia, jogava à noite. Skyrim modificado com mais de 400 mods, necromancia, clãs vampíricos, criação de castelos, economia, política, guerra civil. Tudo que o mundo real não tinha, ele encontrava ali. No quarto apertado, iluminado apenas pelo monitor, caixas de pizza vazias, latas de energético e um pôster rasgado de Vampire Lord Dawnguard Edition cobriam a parede. Enquanto outros sonhavam com viagens, faculdade, namoro, ele sonhava em construir seu próprio reino. Servos, magia, poder absoluto. Naquela noite, às 22h47, ele pausou o jogo. O estômago roncou. "Lança uma magia de invocação de pizza", murmurou rindo sozinho. Vestiu o moletom cinza, desceu as escadas do prédio e caminhou até a pizzaria da esquina. Uma caixa grande, borda recheada. Voltou com ela nos braços, sentindo o cheiro quente do queijo, sorriu, talvez a única coisa boa do mundo real. Foi nesse momento que dois carros cruzaram a esquina em alta velocidade. Gritos, vidros estilhaçando. Um disparo perdido atravessou a rua. A pizza caiu. Ele também. O mundo silenciou. Nenhuma luz branca, nenhum anjo, só frio. O frio mais real e cortante que já sentiu. Seu corpo tremia. Abriu os olhos. Não havia asfalto. Nem postes, nem civilização. Apenas neve. Floresta escura. Um céu cinzento sem sol. Ele tentou respirar. Uma névoa branca saiu pela boca. O ar queimava. Onde... Tentou usar o celular. Nada. Sem sinal. Sem bateria. Talvez sem realidade. Seus pés afundavam na neve. As mãos ardiam. Cada sopro do vento gelado cortava como lâmina. Tinha fome, mas não de pizza. Uma fome estranha, profunda, como se algo dentro dele estivesse vazio. Caminhou sem rumo. Árvores altas, corvos sobre os galhos, o som distante de lobos. Quando não aguentou mais, caiu de joelhos sobre a neve. Mãos vermelhas, rosto pálido, respiração fraca. O corpo estava vivo, mas lentamente desistindo. Foi aí que sentiu, lá no fundo do peito, um pulsar. Como se um coração extra, silencioso e antigo, acordasse junto com uma dor desconhecida. Não era magia. Não era fome comum, era algo sombrio, mas ele não entendeu, apenas fechou os olhos, e o mundo novo, cruel e gelado, o acolheu. O frio já havia apagado quase todo o pensamento de Issei. O corpo não reagia mais, a neve o cobria lentamente, como se a terra o aceitasse. Foi então que passos quebraram o silêncio. Um homem, alto, coberto de peles, arco nas costas, parou diante do corpo quase congelado. Ele franziu o senho. "Humano? Aqui?" murmurou. Tocou o rosto de Issei. Estava frio demais para estar vivo, mas o peito ainda subia e descia, fraco. Sem dizer mais nada, ergueu-o como quem carrega um animal ferido e o levou. Quando Issei abriu os olhos de novo, não viu neve. Viu madeira. Teto de estalactites congeladas. Uma lareira. Estava deitado sobre palha quente, coberto por peles de urso. Do lado de fora, vozes. Um vilarejo. Casas de pedra e madeira, chaminés fumegando, crianças correndo entre galinhas e cães. O som de martelos na forja, risos e cheiro de sopa quente. Aldrin, o caçador, estava sentado ao lado da porta, afiando uma lâmina. Finalmente acordou. Pensei que fosse virar estátua de gelo. Issei tentou falar, mas a garganta queimava. Apenas sussurros saíram. Onde estou? Vila de Dregor. Respondeu sem olhar para ele. Montanhas do Norte. Se não fosse por mim, já estaria morto. Issei se calou. Olhou para as mãos, ainda tremiam. Olhou para o fogo. O calor doía. Na mesa, um prato. Sopa de carne, pão escuro, água. Comeu devagar no início. Depois faminto, como um animal. Mas quanto mais comia, mais percebia algo estranho. A fome não passava. Era como beber água salgada. "Você é de onde? Não parece de lugar nenhum que eu conheça", perguntou o caçador. Issei pensou. Rio de Janeiro não significava nada aqui. De longe! Aldrin soltou um resmungo como se já esperasse uma resposta vaga. "Então escuta", disse sério agora. "Se quer viver, aprenda rápido algumas coisas." Se inclinou para a lareira, atirando mais lenha. "Neste mundo, quem é fraco morre. Quem confia demais morre. E quem é vampiro é caçado, até a última gota de sangue." Issei sentiu um arrepio diferente. Não era do frio. "Vampiros?" perguntou. "Não diga esse nome alto." Aldrin rosnou.
Existem bestas noturnas, monstros que bebem sangue e igrejas que queimam até a sombra deles. Se algum for encontrado entre nós, a vila toda pode ser massacrada. Silêncio. Issei encostou a mão no peito. O leve pulsar estranho ainda estava lá. À noite, deitado sobre a palha, ele mal conseguiu dormir. Tossia. Sentia frio mesmo com 3 mantos. Mas também havia algo mais. Ouvia coisas além das paredes. Batimentos cardíacos, o coração de Aldrin, o gotejar de água na madeira, o fogo ardendo como se estivesse dentro de seu crânio. Não era normal, mas ele fingiu que era só febre. Lá fora, a lua cheia brilhava sobre os telhados de Dregor. E na escuridão da floresta, algo uivou, longo, faminto e antigo. Mas Issei apenas tentou dormir. O amanhecer chegou frio como lâmina. A vila de Dregor acordava com fumaça subindo das chaminés, cheiro de pão assado e neve rangendo sob botas. Issei saiu da casa de Aldrin com passos lentos. O vento cortava. Crianças corriam, ferreiros batiam metal, comerciantes gritavam preços de pele, sal e peixe seco. Parecia pacífico, mas não era. Olhando para as pessoas, ele percebeu algo estranho. Conseguia ouvir o coração delas, o sangue correndo nos pulsos, o cheiro quente, metálico, vivo. Ele piscou, sacudiu a cabeça. Devia ser fome. Ei! Aldrin o chamou, entregando um machado pequeno. Se quer continuar respirando, vai aprender a cortar lenha. Aqui ninguém vive de graça. Issei pegou o machado, frio, pesado. Cortou tronco após tronco até os braços queimarem de dor. No meio do trabalho, uma mulher se aproximou. Você é o forasteiro que Aldrin encontrou? Voz suave. Ele virou. Era bonita, mas não frágil. Olhos atentos, mãos calejadas de tanto preparar bandagens e rezas. Eu sou Maélia, sacerdotisa do Santuário de Lis. Se precisar de ervas ou tratamento, me procure. Issei apenas acenou. Não tinha forças para ser simpático, mas a rotina tranquila não durou. No fim da tarde, sinos tocaram no centro da vila. Lobos na floresta! Um caçador está ferido! Alguém gritou. Aldrin xingou baixo. Fique aqui. Issei hesitou, mas algo latejou dentro dele. Ele foi. O ferido estava estirado no chão, sangue escorrendo do ombro. 3 marcas de mordida. Lobos, grandes, Maélia pressionava panos contra o ferimento. A veia foi rompida. Se não estancar logo, Issei assistia. E de repente, seu coração disparou. Não de medo, de fome. O cheiro do sangue era viciante, quente, forte. Ele engoliu seco. Deu um passo para trás. Ei! Aldrin o empurrou. Não desmaie agora. Issei caiu de joelhos. Suor frio. Visão turva. E então, sem perceber, murmurou algo. Palavras que não eram portuguesas, nem latinas, palavras que não eram humanas. Si, lac vol. E por um instante, o sangue que jorrava do ferimento desacelerou. Maélia arregalou os olhos. Aldrin congelou. O que foi isso? Ela sussurrou. Issei respirava rápido. Ele não sabia o que tinha feito. Não era magia comum, não era milagre. Era algo mais antigo. Maélia se aproximou devagar. Quem ou o que é você? Issei não respondeu. No fundo do peito, o pulsar estranho bateu mais forte, como se algo dentro dele tivesse acabado de acordar. O vilarejo de Dregor seguia sua rotina, mas mais silencioso do que o normal. O acontecimento no dia anterior, o sangue do caçador estancando depois das palavras estranhas de Issei, deixou o povo desconfortável. Ninguém dizia abertamente, mas todos evitavam encarar o forasteiro por tempo demais. Dentro da cabana, Issei acordou cedo para ajudar Aldrin. Carregou lenha, fatiou carne seca, buscou água do poço congelado. O frio mordia os dedos, mas trabalhar era melhor que ficar deitado pensando. Aldrin observava de longe. Não falava muito, apenas dava ordens curtas. Mais lenha perto da forja. Não desperdice água. Não fale com estranhos sobre o que aconteceu ontem. Issei obedecia. Mais tarde, na tenda de cura, Maélia trocava faixas do caçador ferido. Issei entrou para entregar água quente. Ela o olhou, hesitando por um instante. Agradeço. Deixa ali. Ele fez o que mandaram. Quando se virou para sair, ela chamou baixinho. Issei. Ele parou. Sobre o que aconteceu ontem, não repetiu, certo? Não, respondeu. Nem sei o que fiz. Maélia abaixou os olhos. É melhor que continue assim. Há coisas que este vilarejo prefere não ver, nem entender. Ele apenas acenou com a cabeça e saiu. O dia terminou entre tarefas simples, empilhar lenha, limpar ferramentas, reparar cercas quebradas pela neve. Ninguém o expulsou, mas ninguém o tratou como parte dali. Quando a noite caiu, o vento ficou mais forte. Aldrin deixou um prato de ensopado sobre a mesa e disse apenas: coma, amanhã tem mais trabalho. Issei sentou perto da lareira. Manteve as mãos próximas ao fogo até a pele esquentar. Comeu devagar, em silêncio. Depois de lavar a tigela com água fria, deitou na palha coberta por peles. A chama da lareira iluminava fracamente o teto de madeira escurecida pela fumaça. Sem falar, sem pensar no motivo de estar ali, apenas fechou os olhos. Lá fora, o vilarejo escureceu completamente. E foi assim que a noite passou em Dregor.
Na manhã seguinte, o frio parecia mais pesado. O vento vinha do norte, carregando consigo o cheiro de neve úmida e madeira queimada. Aldrin acordou Issei antes do sol nascer. Levanta, hoje você vem comigo, disse, já vestindo a capa de pele. Issei o seguiu até fora da vila. A neve rangia debaixo dos pés e a névoa pairava baixa entre as casas. Onde vamos? Perguntou Issei. Caçar. Se quer continuar comendo, vai aprender onde a comida nasce, ou morre. A floresta ao redor de Dregor era silenciosa demais. Árvores escuras, galhos cobertos de gelo, nenhum pássaro. Issei carregava um machado pequeno, Aldrin um arco e uma faca afiada. Caminharam por quase 1 hora até encontrarem pegadas de cervo. Seguiram as marcas até perto de um riacho congelado. Foi aí que ouviram gritos. Aldrin correu na direção do som. Issei hesitou, então foi atrás. Encontraram 2 jovens caçadores recuando com medo. E Thorvald, o lenhador, caído no chão, com o peito aberto por garras profundas. Ao lado do corpo, uma criatura. Não era lobo, não era urso. Era uma coisa magra, pele pálida, olhos completamente brancos e mandíbula coberta de sangue. Respirava, mas não parecia viva. Aldrin murmurou uma palavra baixa. Devorador, morto que anda. A criatura virou devagar, encarando Issei. Antes que se movesse, Aldrin disparou uma flecha. Acertou o pescoço. A coisa caiu, mas ainda rastejou, emitindo um rosnado seco. Foi então que viram. O corpo de Thorvald se mexeu. O lenhador devia estar morto, mas sua mão apertava a terra. A boca se abria sem ar, como se lutasse entre morrer e levantar. Maélia chegou atrasada, ofegante, carregando sua bolsa de ervas. Saiam de perto! Gritou. Se ele se levantar, não será mais ele. Ela se ajoelhou, tocou a testa do homem, murmurou uma oração curta. Os olhos de Thorvald se fecharam de vez. O corpo relaxou. Silêncio. Aldrin olhou para os jovens caçadores. Enterrem os 2 juntos, queimem se a terra estiver dura demais. Issei observava em choque. Não por ver a morte, mas por perceber que a morte aqui podia ser só o começo. No caminho de volta, ninguém falou. O frio queimava o rosto, os corvos voavam alto. Ao chegar na vila, o sino tocou lento. 3 vezes. Sinal de luto. As pessoas pararam, tiraram os chapéus, baixaram as cabeças. Thorvald tinha família, uma esposa, 2 filhos. Issei não sabia o nome de nenhum deles. Guardou o machado. Sentou-se perto da forja vazia. Olhou para as mãos sujas de neve e sangue. Não disse nada. Quando a noite chegou, o fogo da lareira queimava baixo. Aldrin limpava as lâminas. Issei deitou no canto da cabana, escutando o som da lenha estalando. Sem pressentimentos, sem destino. Apenas mais um dia nesse mundo que não tinha heróis. Ele apagou e o frio ficou do lado de fora. Na manhã seguinte, a neve estava mais espessa. As fogueiras do vilarejo ardiam desde cedo. No centro da vila, 2 corpos foram colocados sobre lençóis de linho cinzento. Thorvald, o lenhador, e o jovem caçador morto ao tentar ajudá-lo. Os aldeões se reuniram em silêncio. Maélia, com vestes brancas, conduziu a cerimônia. As campanas tocaram uma única vez, no sinal de morte natural ou inevitável. A terra recebe de volta o que a vida tirou. Que Lis, a mãe da luz, guarde seus espíritos do frio eterno, disse ela, firme apesar da voz embargada. A viúva de Thorvald segurava os 2 filhos pequenos, um menino e uma menina. Nenhum chorava. Só olhavam fixamente o lençol cobrindo o pai. Issei assistia de longe, ao lado de Aldrin, sem dizer nada. Para ele, morte era coisa de RPG, algo que se resolvia com recarregar jogo. Ali, porém, não havia isso. Ali, morrer significava que a neve cobria seu corpo, e o mundo seguia. Depois do enterro, o trabalho recomeçou. Sempre recomeçava. Aldrin deu a Issei uma pá e apontou para a lenha empilhada. Vai congelar antes do fim do inverno. Corta mais. Issei obedeceu por horas, mas algo o incomodava. Não a fome, não o frio. Era a sensação de que, se continuasse assim, morreria como Thorvald. Sem magia, sem poder, apenas mais um corpo na neve. À tarde foi até Maélia. Ela organizava frascos de ervas no santuário. Preciso aprender algo, magia, qualquer coisa. Ela ergueu os olhos devagar. Magia não é brinquedo, nem é barata. Sacerdotes treinam anos e dedicam a vida à luz. Magos estudam em torres nos reinos do sul e pagam com ouro ou com a própria mente. E se alguém aprender sozinho? Insistiu Issei. Sozinhos? Ela fechou a caixa e suspirou. Sozinhos, acabam mortos ou queimados. Issei recuou um passo. Ela percebeu. Você quer poder, Issei? Perguntou sem hostilidade. Apenas curiosidade. Ele demorou a responder. Quero não morrer. Maélia ficou em silêncio por alguns instantes. Vem amanhã cedo, não vou ensinar magia, mas posso ensinar a rezar. Às vezes é o que impede a mente de cair antes do corpo. Issei baixou a cabeça em agradecimento. Antes do pôr do sol, Aldrin voltou da floresta com uma sacola de carne de cervo. Amanhã começa o inverno de verdade, disse. Se quiser sobreviver, aprenda rápido a caçar, a cortar, a enterrar.
Issei comeu em silêncio, olhando as chamas da lareira. Não pensava em pizza, nem no Rio de Janeiro. Só pensava no cheiro do sangue de Thorvald, no corpo tentando se levantar. E no fato de que aquele mundo punia quem ficava fraco. Deitou-se cedo. O vento batia na madeira da cabana. Longe dali, lobos uivavam. Ele fechou os olhos e dormiu. Nada mais. O vento trouxe a primeira nevasca de verdade naquela manhã. As casas de Dregor amanheceram cobertas por lençóis brancos. As chaminés soltavam fumaça desde o nascer do sol. As vozes pareciam mais baixas, o mundo mais lento. Issei acordou com o som do sino suave do santuário. Lembrou do que Maeli havia dito no dia anterior. Venha cedo. Vestiu o manto de lã áspero e seguiu até o templo de madeira escura. Lá dentro, apenas velas acesas e o som de orações baixas. Maeli estava ajoelhada diante do altar. Sem olhar para ele, disse: sente-se e respire devagar. Ele obedeceu. A oração não é magia, ela disse. É disciplina. Mantenha a mente no lugar quando o mundo tenta quebrá-la. Ela começou a entoar palavras antigas, lentas, em uma língua que Issei não conhecia. Não era latim, nem inglês, nem nada dos jogos que conhecia. Ele fechou os olhos e por alguns minutos sentiu paz, até ouvir. Tum, tum. Não era o coração dele, era o de Maelia e o das pessoas fora do templo. Batimentos. Nitidamente. Ele abriu os olhos assustado. A respiração acelerou. Maelia parou a oração. O que foi? Issei hesitou. Eu consigo ouvir. Ouvir o quê? Ele apertou a cabeça entre as mãos. Corações. Ela o encarou sem expressão por alguns instantes. Isso não é bênção, disse por fim. É outra coisa. Não reze por poder, reze para continuar humano. Mais tarde, Aldrin o chamou para fora da vila. Venha, vou te ensinar algo útil. Levaram 2 trenós de madeira até a floresta para recolher armadilhas de caça. A neve caía pesada, cobrindo tudo de branco. Os galhos dos pinheiros pendiam pelo peso do gelo. Issei carregava a corda e as peles. Aldrin abria caminho com passos firmes. Você quer aprender a lutar? Aldrin falou, de repente. Issei pensou antes de responder. Quero aprender a não morrer. O caçador soltou um som que quase pareceu uma risada curta. Boa resposta. Chegaram à primeira armadilha. Um cervo preso, já morto pelo frio. Enquanto Aldrin cortava a carne, Issei sentiu algo de novo. Da carne quente, subia vapor. E junto dele, um cheiro metálico. Quente, sangue. Seus dedos tremeram. Está passando mal? Aldrin perguntou sem tirar os olhos do animal. Issei negou. Continuaram trabalhando. Coletaram carne, ossos, pele, silêncio, neve, cheiro de sangue. Ao voltarem, as nuvens já cobriam todo o céu. O vilarejo parecia menor sob a neve. Maelia os esperava perto do portão com ervas e panos. Hoje à noite, a temperatura vai cair mais. Fechem janelas, reforcem portas. Aldrin apenas acenou. Issei carregou a carne para dentro, sentou perto da lareira, mãos estendidas ao fogo. O calor queimava a pele, mas o frio por dentro continuava. Comeram em silêncio. Quando terminou, Issei deitou na palha. A lareira iluminava o teto de madeira. O vento batia nas paredes. Não pensava em pizza, nem nos jogos. Apenas ouviu a respiração calma de Aldrin, o barulho do vento e o som do fogo consumindo a lenha. Fechou os olhos. Dormiu, sem presságios, sem destino revelado. Apenas mais uma noite no mundo que não pedia permissão para existir. A nevasca da noite anterior cobriu Dregor com mais de 1 palmo de neve. As pegadas desapareciam rápido. O silêncio parecia mais denso. Issei ajudava a limpar a entrada da cabana quando Aldrin surgiu. Pegue sua capa, disse. Vamos ver os Campos do Sul. Algo está errado com o gado. Não era convite, era ordem. Caminharam até os estábulos da vila. O cheiro veio antes da visão, um cheiro metálico. Um fazendeiro apontou para o chão. Uma cabra estava caída, coberta de neve. Sem marcas de luta, sem sangue no pelo. Aldrin se agachou, virou o corpo. Os olhos do animal estavam abertos e todo o sangue havia sumido. Não havia ferimentos grandes, apenas 2 furos discretos no pescoço. O fazendeiro sussurrou. Isso não é lobo. Aldrin se levantou. Enterre, rápido, antes que as crianças vejam. Voltando para a vila, encontraram Maelia perto do poço. Os corpos? Ela perguntou. Sem sangue? Aldrin respondeu, seco. Ela baixou a cabeça, apertando o colar no pescoço. Vou preparar sal, cinzas e verbena, só por precaução. Issei observava tudo em silêncio, fingindo ser apenas mais um camponês, enquanto sentia o cheiro do sangue seco no vento, mesmo com a neve cobrindo tudo. Naquela tarde, estranhos chegaram à vila. 2 homens, capas grossas, cavalos exaustos, entraram direto para uma taverna. Na cintura, cada um carregava uma espada curta e um símbolo prateado no ombro. Uma espada atravessando um sol escurecido. Aldrin olhou e murmurou apenas uma palavra. Caçadores. Issei não perguntou, mas escutou conversas dentro da taverna enquanto passava para buscar água. Vila pequena, mas caminho para o norte. Vampiros foram vistos perto das Montanhas Cinzentas. Dizem que até crianças desapareceram em Valdrenor.
Se encontrarmos qualquer rastro, queimamos com sal e fogo. À noite, Aldrin guardou as armas dentro da cabana. Maelia trancou o santuário. Os sinos não tocaram, mas ninguém deixou janelas abertas. Dentro da cabana, Issei comeu pão duro e sopa fina. A lareira aquecia pouco. O vento batia nas paredes. Antes de dormir, Aldrin disse: "Se ouvir barulhos lá fora, não abra a porta." Issei assentiu. Deitou na palha, cobriu-se com peles. Não pensava em pizza, nem no Brasil. Só no pescoço da cabra morta. E no fato de que 2 marcas pequenas eram suficientes para matar. O fogo crepitava. Ele fechou os olhos e dormiu sem sonhos. A nevasca diminuiu, mas o ar continuava pesado. A vila de Dregor parecia mais silenciosa do que o normal. Na manhã seguinte, o sino tocou. Uma vez, depois outra, depois silêncio. Não era toque de aviso. Era toque de morte. Um corpo foi encontrado atrás do estábulo. Um jovem aprendiz de ferreiro, pálido, coberto por neve, sem uma gota de sangue. Como a cabra, mas pior, muito pior. Maelia ajoelhou ao lado do corpo, mãos trêmulas. Aldrin afastava curiosos com o braço. Os caçadores estrangeiros se aproximaram em silêncio. Um deles apenas disse: "Alguém viu luzes estranhas na floresta ontem à noite?" Ninguém respondeu. O outro inclinou-se para o corpo e sussurrou: "Marca dupla no pescoço. Sangue drenado. Rosto sem expressão de dor." Foi rápido, e Issei observava de longe. Não conseguia desviar os olhos do pescoço do cadáver, e pela primeira vez sentiu o cheiro do sangue ausente. Algo impossível, mas real. No meio do enterro apressado, algo inesperado aconteceu. Um grupo pequeno apareceu vindo da estrada norte. 3 viajantes, roupas pesadas, exaustos, entre eles uma mulher. Jovem, aparência firme. Cabelos castanho escuros presos com fita de couro. Olhos cinzentos e frios como gelo. Carregava um cajado alto nas costas. Mesmo quebrado, ainda era um símbolo de magos. Andava sem mancar, mas os passos eram duros, como alguém que já não tinha para onde voltar. Os caçadores da Aurora a olharam de cima a baixo. Ela ergueu o olhar, não com medo, mas com cansaço. "Nome", disse um deles. "Sophia. Sophia Ainsworth. Vim de Eldervale." Aldrin se virou rápido. "Eldervale foi destruída há 2 semanas." Ela respondeu firme. "Eu sei, eu estava lá." Silêncio. Maelia se aproximou devagar. "Você precisa de abrigo?" Sophia assentiu. "Só até o amanhecer." Mais tarde, próximo da fogueira do estábulo, enquanto os homens afiavam lâminas e falavam baixo, Issei cortava lenha. Sophia estava sentada em silêncio, limpando o cajado quebrado. Ela não olhava para ninguém, mas em certo momento olhou para Issei. Não com curiosidade, nem com medo, apenas como quem reconhece outro sobrevivente. Ele desviou o olhar e continuou cortando madeira. Quando a noite caiu, cada um voltou para sua cabana. O corpo do ferreiro havia sido enterrado. As portas foram trancadas. O fogo ardeu mais forte. Ninguém falou a palavra vampiro, mas ninguém mais dormiu tranquilo. Issei deitou, ouvindo o vento bater e a madeira estalar. Apenas mais uma noite, e nada além disso. A neve diminuiu, mas o frio se manteve. A morte do aprendiz de ferreiro fez o vilarejo inteiro acordar diferente. As crianças não brincavam. As portas não ficavam mais abertas. Ninguém dizia em voz alta, mas todos pensavam. E se não foi a última? Na manhã seguinte, Aldrin bateu na porta da cabana. "Issei, levanta. Vamos." Ele pegou o casaco, a lâmina curta e o cantil de água. Sophia estava do lado de fora, ajustando o cajado quebrado nas costas. Aldrin olhou para ela por um instante. "Vai ficar aí dentro o dia todo?" Ele perguntou. "Sei me virar." Foi tudo que ela respondeu. O trio saiu do vilarejo antes do sol nascer. O ar queimava nos pulmões. Os galhos estalavam sob a neve fina. "Por que ela está vindo?" sussurrou Issei. "Por que sobreviveu a Eldervale?" Aldrin respondeu. "Quem sobrevive aprende depressa. Ou morre logo depois." Andaram por uma trilha estreita entre árvores negras, até encontrarem pegadas. Não de lobos, pegadas humanas, mas descalças e profundas, como se a pessoa não fizesse peso nenhum, ou como se a neve não ousasse tocá-la. Mais adiante encontraram outra coisa, cinzas. Cinzas humanas, um amontoado cinzento cercado por neve derretida. Nenhuma chama ali, nenhuma fogueira, apenas queimado. Aldrin se abaixou, tocou com a ponta da luva. "Sangue drenado, depois queimado. Isso não é coisa de bandidos." Sophia olhou calmamente para o resto de ossos quebradiços. "Vampiro", murmurou. Issei sentiu um arrepio, não de medo, mas de reconhecimento. Voltando para a vila, Sophia parou ao lado de Issei. "Você não parece daqui", disse sem olhar para ele. "Você também não", respondeu. Ela soltou um meio sorriso cansado. "A diferença é... eu não tento fingir." Na taverna, os caçadores da Aurora já estavam esperando. Mapas abertos, lanterna acesa, olhos pesados de vigília constante. "Encontraram algo?" perguntou o mais velho. Aldrin apenas jogou um punhado das cinzas sobre a mesa. O caçador mais jovem apertou os punhos. "Então é verdade, eles estão se movendo de novo." Maelia, que servia sopa para os 3, fechou os olhos por um instante.
como se fizesse uma prece. À noite, o vilarejo acendeu tochas ao redor das muralhas de madeira. Cinzas e sal foram espalhados nas entradas. Issei ajudou a fechar os portões. Sofia se sentou próxima da fogueira central, aquecendo as mãos. Vai dormir? Ela perguntou. Não tenho sono, ele respondeu. Ela olhou para a lua coberta de nuvens. Eu também não. Ninguém falou mais nada, e assim a noite seguiu. Silenciosa, pesada, sem ataques, mas com a certeza de que o que estava acontecendo não iria parar. O inverno chegou de vez a Dregor. As manhãs estavam cinzentas, os riachos congelados, e o som dos martelos cessara nas forjas. As pessoas só saíam de casa quando necessário. O vento do norte trazia mais do que frio. Não, trazia medo. Nos últimos dias, 3 ovelhas haviam desaparecido. Depois, um cão. E na manhã seguinte encontraram apenas manchas escuras na neve perto do limite da floresta. Aldrin afiava suas flechas na frente da cabana. Caça menor sumindo. Sinal ruim, murmurou. Predador grande está rondando. Issei empilhava lenha ao lado com as luvas cobertas de gelo. Um urso? Perguntou. Ursos dormem no frio. Isso caminha à noite. Respondeu Aldrin, lançando um olhar breve para a floresta. Dentro da vila, os rumores cresciam. Alguns diziam que era um espírito antigo. Outros, que um vampiro havia fugido das montanhas e estava se alimentando de animais até ficar forte o bastante para atacar pessoas. Issei ouvia os comentários, mas não falava. Às vezes, enquanto ajudava Maélia na tenda de cura, percebia o cheiro do sangue fresco das bandagens, e precisava se afastar antes de sentir náusea. Maélia notou. Está tudo bem? Perguntou, oferecendo água. Ele bebeu, mas não adiantou. A garganta parecia seca, o gosto da água era amargo, metálico. Sentiu o estômago revirar. Talvez seja o frio, disse baixo, tentando disfarçar. Maélia assentiu, mas o observou em silêncio. Naquela noite, Aldrin e mais 2 caçadores saíram para investigar as trilhas ao norte. Issei ficou na cabana, encarregado de manter o fogo aceso. O vento batia nas janelas, fazendo a madeira estalar. Ele se levantou, aproximou-se da janela e olhou para fora. O mundo lá fora estava imóvel. Nenhum som, nem passos, nem respiração. Só então percebeu, estava com fome, mas não de pão. O cheiro de ferro vindo do balde de sangue de caça, deixado na varanda, o fez estremecer. Aproximou-se devagar, sem entender o porquê. O vapor do sangue congelado ainda subia no ar, e por um instante teve vontade de tocar, de provar. Respirou fundo e se afastou rápido. Trancou a porta, sentou-se perto da lareira. Passou o resto da noite acordado com um olhar fixo nas chamas, tentando fingir que nada disso estava acontecendo. Lá fora, o vento soprou forte, levando junto o som distante de algo caminhando na neve. Mas Issei não foi ver, apenas esperou o amanhecer, e o fogo queimou até virar cinza. O dia começou silencioso demais. Nenhum sino tocou, nenhum cão latiu, e o cheiro de fumaça das lareiras se misturava a algo azedo, ferro queimado. Issei acordou antes do sol nascer. A brasa ainda fumegava na lareira. Quando abriu a porta, viu rastros na neve, profundos, longos, e terminando no meio da rua. No fim das pegadas, uma casa estava com a porta aberta, e a neve manchada de vermelho. Aldrin surgiu correndo do norte, sujo de sangue até os ombros. "Tranque as portas!" gritou. "Não é lobo, nem morto, é algo pior." Os poucos homens armados da vila saíram, ainda sonolentos. Issei ajudou Maélia a recolher os feridos. Um dos caçadores estava com o braço rasgado, o outro sem consciência. O garoto de Torvald chorava na esquina, chamando pela mãe. Aldrin parou, respirando fundo. Eu vi os olhos vermelhos, mas não de fera. Eram humanos. Maélia baixou a cabeça. Então é verdade. O que caçávamos está caçando a gente. O dia passou entre o medo e o silêncio. Corpos foram cobertos, portas reforçadas, tochas acesas nas ruas. Dizem que o cheiro de sangue atrai o mal. Então queimaram os panos, as roupas, até o feno ensopado. Issei ficou sentado perto da tenda de cura, observando Maélia limpar os ferimentos de um homem. Cada gota de sangue o fazia estremecer. Não era nojo, era desejo. O som do batimento dos feridos soava alto, quase insuportável. Ele fechou os olhos, apertando os punhos. O calor subia pelas veias, como se algo pulsasse dentro dele, tentando escapar. Então ouviu um grito, do lado de fora. Correu sem pensar. No beco ao lado do armazém, um corpo era arrastado pela neve. Uma sombra alta, magra, de pele cinzenta e dentes afiados. Seus movimentos eram rápidos demais para humanos. A criatura olhou para ele, olhos vermelhos, pupilas verticais. Issei travou. O medo o paralisou, mas algo nele reagiu. Um instinto, quase como se seu corpo soubesse o que fazer. Ele rolou para o lado quando a criatura avançou, desviando por puro reflexo. A mão dele se ergueu e o ar pareceu vibrar. Um estalo surdo ecoou. A neve explodiu e a criatura foi arremessada contra a parede. Issei ficou parado, sem entender o que fizera. As veias em seu braço brilhavam em vermelho vivo, como fogo sob a pele. Aldrin chegou, espada em punho. "Que diabos foi isso?" Issei não respondeu. Olhou para a criatura caída que se contorcia, tentando se recompor.
Sem pensar, ele a golpeou com a estaca quebrada de uma cerca. A coisa gritou, o som era humano e monstruoso ao mesmo tempo, e então ficou imóvel. Silêncio. De novo, Maélia se aproximou com a tocha. Issei, seus olhos... Ele tocou o rosto. O reflexo na chama mostrava um tom rubro escuro nos olhos, o mesmo da criatura que acabara de matar. Por um momento, ninguém disse nada. Aldrin apenas olhou para ele, cansado. Seja lá o que você for, garoto, espero que lute do nosso lado. Issei desviou o olhar, respirando fundo. Não havia resposta, nem certeza. Apenas a neve caindo, cobrindo o sangue e a fera morta. A noite chegou devagar. E a vila de Dregor não dormiu. O amanhecer trouxe mais neve e silêncio. O corpo da criatura foi arrastado até o salão central. As portas foram trancadas. Homens com tochas cercavam a mesa onde o monstro jazia, retorcido, com o peito atravessado pela estaca. A pele era cinza, os dentes longos demais, e as veias negras ainda pulsavam sob a carne congelada. O medo tomava a vila como uma febre. Aldrin apoiava o braço ferido. Maélia estava ao lado, com o olhar firme. Isso não é um morto, disse um dos aldeões. É um vampiro. A palavra ecoou como veneno. Todos se entreolharam, e então alguém falou, apontando discretamente para Issei, que observava de longe. E ele? Ele lutou contra isso, mas os olhos dele brilharam vermelho. Eu vi! O barulho das vozes aumentou. Aldrin bateu com o punho na mesa. Chega! O som ecoou pelo salão. Ele olhou para Issei. O garoto salvou vocês. Se não fosse ele, haveria mais mortos, mas a dúvida estava lá, oculta na sua voz. Maélia interveio. Ele está ferido. Foi arranhado, não transformado. E se fosse um deles... não estaria aqui agora. As pessoas recuaram, ainda murmurando, medo disfarçado de razão. Mais tarde, Issei sentou-se sozinho perto da antiga muralha de madeira. A neve caía devagar, e o som das tochas ao longe era o único sinal de vida. A garganta queimava, a fome não passava. Pegou um pedaço de pão duro, mordeu e sentiu o gosto de cinza. Cuspiu. O estômago se revirou, as mãos tremiam. Foi quando Maélia apareceu, envolta no manto azul da igreja local. Carregava um jarro de água quente. Eles têm medo de você, disse ela, sentando ao lado dele. Mas só temem o que não entendem. Issei olhou o reflexo na água. Os olhos dele ainda estavam normais, por enquanto. Eu também tenho medo, respondeu. Ela sorriu de leve. Então, ainda é humano o bastante. Silêncio. O vento uivava nas árvores, e o som distante de sinos quebrados ecoava do outro lado da vila. Aldrin passava ao longe, observando-os por um instante, e seguiu sem dizer nada. À noite, os sinos voltaram a tocar. 3 vezes, mais um corpo havia sido encontrado, no limite do rio congelado, desta vez, sem sangue. Aldrin reuniu os homens. Maélia se apressou para ver o corpo. E Issei, parado no alto da colina, observava as tochas se moverem como vagalumes entre a neve. O cheiro de ferro voltou, mais forte, mais próximo. Ele fechou os olhos, tentando ignorar o instinto, mas dentro do peito algo começava a despertar. Não por vontade, mas por necessidade. O frio daquela semana parecia mais pesado. Nem mesmo as tochas pareciam vencer o vento. No salão de Dregor, as vozes subiam entre murmúrios e medo. Mais um corpo havia sido encontrado. Desta vez, uma mulher. Sem sangue, sem marcas de luta, apenas o olhar vazio voltado para o céu branco. Isso é obra do demônio, disse Haldes, a velha sacerdotisa, com as mãos trêmulas sobre o cajado. O mal veio com o estrangeiro. Os olhares se voltaram para Issei. Ele estava ao fundo, encostado na parede, pálido, calado. As sombras do fogo dançavam em seus olhos. Ele matou a criatura da floresta, não a trouxe. Retrucou Maélia firme, mas a voz dela se perdeu entre as acusações. Kael deu um passo à frente. Antes dele, tínhamos medo da fome. Agora temos medo da noite. Quantos mais precisam morrer até perceberem? O silêncio que se seguiu foi mais frio que o vento lá fora. Aldrin, com o braço enfaixado, permaneceu quieto. Olhou para Issei e, por um instante, algo o fez hesitar. Lembrava-se de quando o garoto salvara todos. Mas até ele sabia. Algo estava errado. Naquela noite, Issei caminhou sozinho pelas ruas desertas da vila. A neve cobria tudo e o som dos próprios passos era o único ruído. O cheiro do sangue do dia anterior ainda estava no ar. Ele parou diante da igreja, onde Maélia lia velhos pergaminhos à luz de uma vela. Você veio? Disse ela sem olhar. Eles querem que eu vá embora, respondeu Issei, a voz rouca. Talvez estejam certos. Talvez, ela respondeu suave. Mas o mal não é o que nasce em nós, e sim o que escolhemos deixar viver. Ela ergueu o olhar. Os olhos dele brilharam, rubros, intensos por apenas 1 segundo. Maélia não recuou, apenas respirou fundo e fechou o pergaminho. Se for perder o controle, ela disse em voz baixa, eu estarei lá. Issei desviou o olhar, sentindo o calor subir pelas veias, a fome queimando como fogo líquido. A vela vacilou no vento. O coração dela batia forte demais para ele ignorar, mas ele se afastou. Saiu, fechando a porta devagar. Mais tarde, Aldrin encontrou Maélia diante da igreja, sozinha. Você confia nele? Perguntou. Ela respondeu sem hesitar.
Não, mas acredito nele. O vento soprou, espalhando cinzas da fogueira que queimava perto do portão. E entre o som do fogo e o uivo distante, um vulto passou sobre os telhados, rápido, silencioso, como um sopro. Aldrin levantou os olhos, mas viu apenas neve. Nada mais. Dentro do peito, o medo antigo dos homens voltava a crescer. A vila de Dregor dormia com tochas acesas, como se a luz ainda pudesse impedir a noite de entrar. A lua apareceu pálida sobre Dregor. As tochas ardiam nas esquinas e o som de martelos ecoava enquanto os aldeões reforçavam as portas. Ninguém mais andava sozinho. Nos últimos 2 dias, 3 cabras foram encontradas mortas. Depois, um homem. E dessa vez, o corpo estava seco, branco como cera. O sangue sumiu, disse Aldrin segurando a tocha sobre o cadáver. O cheiro era insuportável. A pele da vítima parecia queimada por dentro. Kael se aproximou, o rosto coberto de raiva. E ainda duvida? Só pode haver um culpado. Olhares se voltaram mais uma vez para Issei. Ele ficou parado, não respondeu. Sabia que negar já não mudaria nada. Maélia interveio, aproximando-se. Isso é diferente. Nenhum vampiro age assim. Essa coisa se alimenta de energia, não de carne. E como você sabe tanto? Retrucou Kael. Anda protegendo o monstro agora? O silêncio caiu como neve pesada. Aldrin colocou a mão no ombro de Kael. Chega. Mas até ele evitava olhar diretamente para Issei. Mais tarde, Maélia levou Issei para o templo abandonado nos limites da vila. Lá dentro, o ar era frio e o cheiro de pedra úmida dominava o ambiente. Ela acendeu velas antigas e retirou um grimório da bolsa. Eu procurei registros antigos, disse ela, folheando páginas manchadas. Existem lendas sobre maldições de sangue que se manifestam em humanos escolhidos, seres entre o dia e a noite. Issei ficou quieto, olhando o fogo das velas refletir em suas pupilas vermelhas. E o que eles fazem com esses escolhidos? Perguntou. Caçam, respondeu ela. Até o último. Um silêncio cortante se formou. Maélia colocou a mão sobre o peito dele. Sentiu o coração bater rápido. Humano, mas irregular. Ainda posso senti-lo vivo, disse ela, sussurrando. Enquanto isso for verdade, você não é um monstro. Issei se afastou devagar. A respiração pesada. O cheiro da pele dela. Quente. Doce. O som do sangue correndo sob a pele era um chamado. Ele virou o rosto segurando a própria boca. Saia! Por favor! Maélia hesitou, então se afastou. O som dos passos dela ecoou pela pedra. Sozinho, Issei caiu de joelhos. As unhas se cravaram no chão e os olhos brilharam com intensidade. O ar ao redor tremia. Uma voz antiga sussurrou em sua mente. Você pode fingir o quanto quiser, mas o sangue sempre encontra o seu dono. Na manhã seguinte, Aldrin foi visto liderando um pequeno grupo para a floresta. Issei observou da janela com o rosto coberto pela sombra do capuz. Maélia, do lado de fora, fingia não perceber. Os caçadores levavam estacas, sal e prata. Ninguém disse para quem eram. A neve começou a cair mais forte. E no meio do silêncio branco, Issei percebeu. A vila de Dregor não era mais um abrigo. Era uma armadilha. O vento da floresta rugia como uma fera. Tochas balançavam nas mãos trêmulas dos caçadores. A neve caía em flocos densos, cobrindo rastros de sangue deixados pelo último ataque. Rastros vão até o desfiladeiro, murmurou Kael, abaixando-se para examinar pegadas profundas. Se for o que penso, não volta mais ninguém daqui, respondeu Aldrin, apertando o punho na espada. O grupo avançou. As árvores se fechavam como muralhas. O som do vento era cortado por algo diferente, um respiro, um movimento rápido, invisível. Então veio o grito. Um dos caçadores desapareceu na escuridão, arrastado por algo que subiu pelas sombras. Luz! Gritou Aldrin, mas o fogo não ajudava. Entre as tochas, silhuetas se moviam, olhos dourados, dezenas deles, vampiros selvagens, criaturas deformadas, presas longas, membros contorcidos, nada de nobreza, apenas fome e instinto. As bestas avançaram. O som de carne rasgando se misturou a gritos. Aldrin tentou recuar, mas uma das criaturas o atingiu, cravando garras no peito. Ele caiu, tossindo sangue. Kael atirou uma flecha de prata. Atingiu a fera, mas era tarde demais. Mais 3 surgiram, cercando-os. O frio virou pânico. Na vila, Maélia sentiu o vento mudar. A vela diante do altar se apagou sozinha. O instinto falou mais alto. Issei sussurrou. Eles estão lá fora. Ela correu. Na floresta, o chão era um campo de sombras. Aldrin gemia no chão, prestes a ser devorado. Kael gritava, impotente, enquanto as bestas se aproximavam. Então, o ar tremeu. Um som surdo, como um trovão distante, ecoou pela floresta. As chamas das tochas se dobraram para trás como se o vento tivesse vida própria. Uma silhueta surgiu entre a neve. Passos lentos. Olhos vermelhos queimando no escuro. Issei. Ele caminhava sem pressa, mas o mundo ao redor dele parecia desacelerar. Cada floco de neve caía mais devagar, cada respiração pesava como chumbo.
uma das criaturas se lançou sobre ele e foi cortada ao meio por uma força invisível. Sangue espirrou na neve. O silêncio durou 1 segundo. Depois vieram todas de uma vez. Issei ergueu a mão. O ar explodiu em escuridão. Veios de energia negra se espalharam, prendendo os monstros no chão como raízes vivas. As sombras se contorciam e ele as comandava como um maestro de pesadelos. Um vampiro tentou fugir. Issei apareceu atrás dele em um piscar de olhos, atravessando o peito da criatura com a própria mão. O corpo desabou, virando poeira. Os olhos dele, agora totalmente vermelhos, refletiam apenas destruição. Quando Oba último urrou, Issei falou com voz que não era dele. Vocês são falhas do sangue. As sombras se dispersaram. O som parou. Tudo ficou imóvel. Maélia chegou e encontrou o chão coberto de corpos. O ar era espesso, cheirava a ferro e magia. No centro, Issei ajoelhado. As mãos tremendo, o rosto manchado de sangue, ela correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Issei, o que você fez? Ele a olhou, confuso, ofegante. Eu salvei eles, mas Aldrin, caído ao lado, o olhava com horror. Não, você os matou. Como eles. O luar iluminou o rosto de Issei, e pela primeira vez não havia dúvida. A pele branca, os olhos rubros, os dentes afiados. O sangue havia escolhido o seu herdeiro. E em meio à neve vermelha, a floresta inteira se curvou ao silêncio. A floresta rugia, mas antes disso, Issei estava ajoelhado atrás do templo antigo. As mãos tremiam, a respiração era irregular, a visão escurecia nas bordas, o cheiro, sangue, não distante, não imaginado. Real, ele sabia que os caçadores estavam em perigo. Sabia que poderia alcançá-los, mas algo o prendia. A fome não era fraqueza, era comando. Então ele ouviu passos na neve. Issei! Maélia surgiu, ofegante, o manto coberto de gelo. Eles foram para o desfiladeiro. Meu irmão está com eles! Issei levantou o rosto. Os olhos dele estavam quase totalmente vermelhos. Ela parou. Por um segundo, viu o monstro, mas não recuou. Você pode senti-los, não pode? Ela perguntou. Ele fechou os olhos. Sim, ele podia. Corações acelerados, medo, sangue sendo derramado. Eu não consigo controlar... A voz dele saiu rouca. Maélia respirou fundo. As mãos tremiam, mas não por medo. Ela retirou o colar sagrado do pescoço, colocou sobre a pedra e deu um passo à frente. Então use o meu. Ele congelou. Se você precisa disso para salvar eles, então que seja meu sangue. O vento soprou mais forte. Ela afastou o manto, expondo o pescoço. Não havia medo no olhar dela, apenas decisão. Issei tentou recuar. Você não entende... Eu entendo o suficiente. Se você perder o controle, vai matar alguém. Se beber de mim... Talvez consiga escolher. Silêncio. O som distante de um grito ecoou na floresta. Era o irmão dela. Isso quebrou tudo. Issei segurou os ombros dela. O cheiro era insuportável. O coração dela batia rápido. Ele tentou resistir. Falhou. As presas surgiram. Ele mordeu. Maélia arfou. Dor aguda, quente, elétrica. O mundo ao redor deles ficou em silêncio absoluto. Mas ele não drenou. Ele bebeu apenas o suficiente. E então, parou. As pupilas dele dilataram. O corpo dela enfraqueceu, mas não caiu. Algo mudou. Uma linha invisível se formou entre eles. Ele sentiu o medo dela, ela sentiu a fome dele. E no fundo da mente dela, uma voz sussurrou. Você pertence ao sangue que escolheu. Ela caiu de joelhos. Ele a segurou. O que você fez? Ele murmurou. Ela olhou para ele, pálida. Agora vá, salve ele. O ar tremeu. A manhã chegou silenciosa. A neve continuava caindo sobre Dregor, cobrindo as pegadas da noite anterior como se o mundo tentasse apagar o que havia acontecido. Mas o cheiro de sangue ainda estava no ar. Os caçadores que sobreviveram voltaram lentamente para a vila, carregando os corpos dos que não tiveram a mesma sorte. As pessoas observavam das portas de madeira, ninguém falava nada. No centro da vila, Aldrin foi colocado sobre uma mesa improvisada enquanto Maélia limpava o ferimento em seu peito. Você vai viver, disse ela pressionando o pano ensanguentado. Aldrin soltou um riso curto. Depois do que vi, não sei se isso é sorte. Ele virou a cabeça lentamente. Issei estava parado perto do portão da vila, sozinho. A neve caía sobre seus ombros enquanto ele observava tudo em silêncio. Nenhum dos aldeões se aproximava. Kael finalmente quebrou o silêncio. Ele não é humano, disse em voz alta. Alguns concordaram, outros desviaram o olhar. Aldrin respirou fundo antes de responder. E ainda assim, foi ele que salvou vocês. Kael não parecia convencido. Salvou hoje. Amanhã pode ser ele quem esteja caçando. O silêncio voltou a dominar o lugar. Maélia terminou o curativo e se levantou. Ela caminhou até Issei. Os passos dela eram lentos, mas firmes. Quando parou diante dele, os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Issei percebeu imediatamente. O coração dela batia diferente, mais fraco, mais lento, e havia outra coisa, uma presença. Como se parte dele estivesse dentro dela. Ele franziu o senho. Você está ferida? Maélia hesitou por um momento. Não, mas ele sabia que era mentira, porque no fundo da mente dele, algo sussurrava. Ele conseguia sentir o pulso dela, sentia a dor, sentia o cansaço, sentia...
O sangue, Issei desviou o olhar. O que aconteceu comigo ontem? Maelia interrompeu antes que ele terminasse. Você salvou todos. Não foi assim que eles viram. Ela olhou para os aldeões. Alguns ainda encaravam Issei como se ele fosse uma criatura da noite. Outros, simplesmente, evitavam olhar. Eles viram medo, disse ela. Não a verdade. O vento soprou forte entre as casas. Issei fechou os olhos por um instante. Dentro dele, a fome ainda estava lá. Mas agora havia algo mais, controle. Ele abriu os olhos novamente. Eles nunca vão confiar em mim. Maelia respondeu sem hesitar. Talvez não. Então ela deu um passo mais perto. Mas eu confio. Issei ficou em silêncio. Ele não sabia explicar porquê, mas quando olhava para ela agora, sentia algo diferente, algo invisível, como uma linha fina conectando os dois. Uma ligação que não existia antes. Aldrin observava tudo de longe. Ele percebeu. Não sabia explicar o que era, mas sabia que algo havia mudado entre os dois naquela noite. O vento soprou novamente. A neve continuava caindo. E pela primeira vez desde que chegou àquele mundo, Issei percebeu que não estava mais sozinho. O silêncio da vila era pesado. Alguns aldeões continuavam observando Issei de longe como se estivessem esperando que ele revelasse outra face monstruosa a qualquer momento. Outros simplesmente voltavam para suas casas. A vida precisava continuar, mesmo quando o medo ainda caminhava pelas ruas. Issei permaneceu parado perto do portão por alguns instantes. A neve tocava seu rosto, mas ele mal sentia o frio. O corpo dele estava diferente, mais leve, mais forte e, ao mesmo tempo, estranho. Cada respiração ao redor parecia alta demais. Ele conseguia ouvir passos dentro das casas, corações batendo, sangue correndo nas veias das pessoas. Issei apertou o punho. Ainda era difícil ignorar aquilo. Então ele ouviu outro som, um batimento que reconhecia. Maelia. Ele virou a cabeça lentamente. Ela estava a alguns metros atrás dele. Por um instante, os dois ficaram em silêncio, mas agora era impossível ignorar. Issei conseguia sentir o estado dela. Cansaço, fraqueza e algo mais profundo. Como se uma pequena parte da vida dela estivesse ligada à dele. Ele franziu o senho. Você deveria descansar. Maelia soltou um pequeno sorriso. Disse o homem que acabou de lutar contra um bando de vampiros sozinho. Não estou brincando. Ela caminhou até parar ao lado dele. Por um momento, o vento levantou alguns fios do cabelo dela. Issei viu uma pequena marca no pescoço. 2 perfurações discretas. Ele congelou. Maelia percebeu imediatamente o olhar dele. Sem dizer nada, ajustou o colar para cobrir a marca. Não foi nada, mas a mentira era fraca demais. Issei respirou fundo. Ele lembrava. O gosto, o calor do sangue, a decisão que ela havia tomado. Ele desviou o olhar. Você não deveria ter feito aquilo. Maelia respondeu com calma. Se eu não tivesse feito, você teria chegado tarde demais. O vento soprou novamente entre as casas. No centro da vila, Aldrin observava os dois de longe. Ele não ouvira as palavras, mas percebeu algo. A maneira como os dois estavam próximos. A forma como Issei parecia atento a cada movimento dela. Como um predador protegendo algo. Aldrin fechou os olhos por um momento. Então é assim, murmurou para si mesmo. Issei voltou a olhar para a vila. As pessoas ainda estavam com medo, e talvez sempre estivessem, mas agora havia algo diferente, algo que ele não tinha quando chegou àquele mundo. Um motivo. Ele virou novamente para Maelia. Se algo acontecer com você por causa disso, ela interrompeu. Então foi minha escolha. Os dois ficaram em silêncio novamente. A neve continuava caindo, mas pela primeira vez desde o ataque, a vila parecia respirar um pouco mais tranquila. Não porque o medo havia ido embora, mas porque agora havia algo novo caminhando entre aquelas casas de madeira. Algo que ainda não tinha nome. Algo que nem humanos, nem monstros conseguiam compreender completamente. O resto da manhã passou lentamente. Os aldeões começaram a limpar o sangue da neve. Os corpos dos caçadores mortos foram levados para o pequeno salão de madeira que servia como templo funerário da vila. Nenhuma música, nenhuma oração longa. Em Dregor, funerais eram simples. A vida no norte não permitia tempo demais para lamentar. Issei ajudou a carregar um dos corpos. Alguns homens ficaram tensos quando ele se aproximou, mas ninguém disse nada. Aldrin observava tudo encostado na parede do salão. Ele viu quando Issei colocou o corpo no chão com cuidado. Viu também quando o garoto evitou olhar diretamente para o pescoço da vítima. Aldrin percebeu. O instinto ainda estava lá, mas ele estava lutando contra ele. Mais tarde, enquanto os aldeões terminavam os preparativos do enterro, Kael se aproximou de Aldrin. Isso não pode continuar, Aldrin suspirou. Não começa. Você viu o que ele fez na floresta. Eu vi ele salvar nossas vidas. Kael balançou a cabeça. Hoje ele nos salvou. Ele olhou na direção de Issei. Amanhã talvez ele esteja com fome. Aldrin não respondeu imediatamente. O silêncio entre os dois durou alguns segundos. Talvez, disse ele por fim. Mas se não fosse por ele, todos nós estaríamos mortos. Kael se afastou, irritado. Nem todos na vila pensavam igual. O medo sempre dividia as pessoas.
Do lado de fora do salão, Maélia terminava de organizar algumas ervas dentro de uma pequena bolsa. As mãos dela tremiam um pouco. Ela tentou ignorar, mas quando Issei se aproximou, o coração dela acelerou. Instantaneamente, ele percebeu. Você deveria descansar. Já disse isso antes. E continuou certo. Ela sorriu levemente, mas então levou a mão ao pescoço. A marca ardia. Uma sensação estranha percorreu o corpo dela. Como se uma parte da energia dela tivesse sido puxada. Issei sentiu no mesmo instante. Era sutil, mas existia. Ele franziu o senho. Isso... aconteceu agora? Maélia assentiu devagar. Desde ontem, às vezes sinto isso. Issei ficou em silêncio por um momento. Ele começava a entender. O vínculo não era apenas sangue, era algo mais profundo. Algo antigo, algo que ele ainda não compreendia totalmente. O vento soprou novamente entre as casas da vila. Aldrin saiu do salão naquele momento. Ele caminhou lentamente até os dois. Olhou primeiro para Maélia, depois para Issei. Precisamos conversar. Issei permaneceu calado. Sobre o que aconteceu na floresta. Continuou Aldrin. Ele cruzou os braços. E sobre o que você é agora? Nenhum dos três disse mais nada por alguns segundos. A neve continuava caindo sobre Dregor. E naquele momento, todos sabiam que a vila não poderia continuar fingindo que nada havia mudado. Porque depois daquela noite, o mundo havia revelado algo que não poderia mais ser escondido. E Issei estava no centro disso. O vento continuava soprando pelas ruas estreitas de Dregor. As casas de madeira rangiam sob o peso do inverno e o cheiro de fumaça das lareiras misturava-se ao ferro do sangue ainda fresco da noite anterior. Aldrin olhou para Issei por alguns segundos antes de falar. Existem coisas neste mundo que a maioria das pessoas prefere fingir que não existem. Ele apoiou o peso do corpo em uma das colunas de madeira do salão. Vampiros são uma delas. Issei permaneceu em silêncio. Maélia observava os dois com atenção. Aldrin continuou. Durante séculos, vilas como esta sobreviveram porque ficavam longe das rotas principais, longe das cidades, longe das guerras. Ele apontou para a floresta ao redor. Mas a noite não respeita fronteiras. Issei cruzou os braços. Você já lutou contra vampiros antes? Não era uma pergunta. Aldrin soltou um pequeno riso seco. Mais vezes do que gostaria. Ele levantou a manga da armadura de couro. No antebraço havia uma cicatriz profunda em formato de mordida. Nem todos que são mordidos sobrevivem. Maélia franziu o senho. Como você... Sobrevivi porque não foi uma mordida completa, respondeu Aldrin. Foi um ataque, não um despertar. Ele então voltou o olhar diretamente para Issei. O que aconteceu com você foi diferente. O silêncio caiu novamente entre os três. Issei não respondeu imediatamente. Dentro do peito dele, algo reagia. Uma sensação estranha. Como se parte de sua existência reconhecesse aquelas palavras. Existem outros como eu, disse Issei por fim. Aldrin assentiu. Existem muitos. Ele olhou para a linha escura da floresta no horizonte. E alguns deles não são selvagens como os que vimos ontem. Maélia entendeu imediatamente. Você está falando de vampiros antigos? Vampiros organizados, corrigiu Aldrin. Clãs. A palavra ecoou pesada no ar. Issei permaneceu imóvel. Aldrin continuou. Eles controlam territórios inteiros nas regiões mais escuras deste continente. Alguns vivem escondidos entre humanos. Outros governam castelos abandonados nas montanhas. O vento soprou mais forte entre as casas. E todos eles seguem uma regra, disse Aldrin. Issei ergueu o olhar. Qual? Aldrin respondeu sem hesitar. Vampiros mais antigos caçam vampiros novos. Maélia franziu o senho. Por quê? Porque vampiros recém-despertos são perigosos. Ele apontou discretamente para Issei. Eles não têm controle. Issei não se moveu, mas dentro dele algo reagiu. Aldrin concluiu. Quando um vampiro nasce, a noite inteira sente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Issei entendeu o que aquilo significava. Ele não era apenas um problema para Dregor. Ele era um sinal, uma presença que outras criaturas da noite poderiam sentir. Maélia falou baixo. Então, eles podem vir até aqui. Aldrin assentiu lentamente. Eventualmente. O som do vento atravessou a vila. Alguns aldeões observavam de longe, fingindo não ouvir. Issei ficou em silêncio por alguns segundos. Ele olhou para as montanhas cobertas de neve além da floresta. E então falou. Se isso for verdade, ficar aqui só vai trazer perigo para vocês. Maélia imediatamente respondeu. Não, mas Issei já havia tomado sua decisão. Ele respirou fundo. Dregor me salvou quando eu não tinha nada. Ele olhou para Aldrin. Não vou ser o motivo da destruição dela. O vento soprou novamente. Aldrin percebeu. O garoto já havia decidido, e naquele momento, pela primeira vez, Aldrin viu algo nos olhos de Issei que não era fome. Era a liderança. A vila de Dregor ainda não sabia, mas naquela manhã silenciosa de inverno, o primeiro passo de um futuro rei havia começado. O silêncio durou apenas alguns segundos depois das palavras de Issei.
mas para os aldeões que observavam de longe, pareceu muito mais tempo. O vento continuava atravessando as ruas de Dregor, carregando flocos de neve entre as casas de madeira. Kael foi o primeiro a quebrar o silêncio. Então você vai embora. A voz dele não era agressiva, mas também não era amigável. Issei não respondeu imediatamente. Ele apenas observou a estrada que saía da vila. A mesma estrada por onde havia chegado dias antes, perdido, ferido e sem entender aquele mundo. Agora, ele sairia por ela de forma diferente. Aldrin apoiou a mão na mesa de madeira ao lado. Não hoje. Todos olharam para ele. O velho caçador continuou. O sol já está descendo, e a floresta fica pior quando a noite chega. Ele olhou para Issei. Se vai partir, parta ao amanhecer. Issei assentiu. Era lógico. Mesmo com os novos sentidos, caminhar pela floresta durante a noite ainda seria um risco desnecessário. Kael soltou um pequeno suspiro irritado, como se isso realmente fosse resolver alguma coisa. Ele olhou diretamente para Issei. Se outros vampiros realmente conseguem sentir ele, a frase ficou no ar. Ninguém precisava completar. Aldrin respondeu antes que a tensão aumentasse. Então é exatamente por isso que ele precisa sair. O silêncio voltou ao salão. Maélia observava tudo em silêncio. Os olhos dela iam de Issei para Aldrin e depois para os aldeões ao redor. Ela entendia algo que muitos ainda não tinham percebido. O medo não era apenas dos vampiros, era do desconhecido. Issei respirou fundo. Eu parto ao amanhecer. A decisão pareceu aliviar parte da tensão da sala. Alguns aldeões voltaram lentamente às suas tarefas. Outros continuaram observando. Kael apenas cruzou os braços e saiu do salão. O vento frio entrou pela porta quando ele a empurrou. Mais tarde, a vila começou a se reorganizar. As muralhas ainda precisavam de reparos depois da noite anterior. Alguns homens voltaram a reforçar as estacas de madeira. Outros recolhiam restos das tochas usadas durante o ataque. Issei ajudou em silêncio. Ninguém pediu. Ele apenas começou a carregar troncos, erguer postes e reorganizar as defesas da entrada da vila. A força dele chamava a atenção. 2 homens normalmente seriam necessários para mover algumas das estacas que ele levantava sozinho. Alguns aldeões trocaram olhares. A presença dele ainda causava desconforto, mas agora havia outra coisa também: respeito. O sol desapareceu lentamente atrás das montanhas. A noite caiu sobre Dregor. As lareiras começaram a iluminar as janelas das casas. Dentro da pequena tenda de cura, Maelia organizava frascos de ervas quando ouviu passos na neve. Ela não precisou olhar para saber quem era. Issei parou na entrada. Posso entrar? Ela assentiu. Sempre pôde. Ele entrou. O interior da tenda era aquecido por uma pequena lamparina de óleo. O cheiro de ervas e madeira queimada preenchia o ar. Maelia terminou de fechar um pequeno frasco antes de falar. Aldrin está certo. Issei inclinou levemente a cabeça. Sobre o quê? Sobre você precisar sair. Ela finalmente levantou os olhos. Se outros vampiros realmente conseguem sentir o despertar de um novo... Ela tocou discretamente a marca em seu pescoço. Então Dregor não será segura por muito tempo. Issei permaneceu em silêncio. Maelia continuou. Mas o mundo lá fora também não será seguro para você. Ele soltou um pequeno suspiro. Eu já percebi isso. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio. A lamparina tremia levemente com o vento que passava pela lona da tenda. Maelia então pegou um pequeno saco de couro sobre a mesa. Leve isso. Issei pegou o saco. O que é? Ervas para febre e algumas misturas para ferimentos. Ela hesitou por um segundo. E algo que pode ajudar contra a fome. Issei entendeu o que aquilo significava. Ele guardou o saco no cinto. Obrigado. Maelia apenas assentiu. Do lado de fora, Dregor dormia sob a neve. Mas naquela noite, algumas pessoas ficaram acordadas por mais tempo. Aldrin foi uma delas. O velho caçador observava a estrada escura que levava para fora da vila. Ele já tinha visto muitos guerreiros partirem. Alguns voltavam, muitos não. Mas algo dizia a ele que aquele jovem era diferente. O vento soprou entre as árvores, e pela primeira vez em muitos anos, Aldrin teve a sensação de que o mundo estava prestes a mudar. A manhã chegou silenciosa sobre Dregor. O céu estava coberto por nuvens pesadas e a luz do sol mal conseguia atravessar o inverno constante das montanhas. A neve da noite anterior havia coberto quase todas as pegadas da vila. Issei saiu da pequena cabana onde havia passado a noite. O ar frio tocou o rosto dele, mas o frio já não parecia tão agressivo quanto antes. O corpo reagia diferente agora, mais resistente, mais alerta. Ele caminhou lentamente até a entrada da vila. Alguns aldeões já estavam acordados. Um lenhador puxava um trenó carregado de madeira. Uma mulher recolhia água congelada de um barril. Quando Issei passou, alguns desviaram o olhar. Outros observaram com curiosidade. O medo ainda existia, mas não era o mesmo medo de antes. Aldrin estava perto do portão principal. O velho caçador segurava uma pequena bolsa de couro. Quando Issei se aproximou, ele estendeu a bolsa. Carne seca. Issei pegou o saco. Obrigado. Aldrin apoiou o peso do corpo na lança. A estrada até Valerim não é curta. Ele apontou para o sul. 2 dias caminhando se o clima ajudar. Issei guardou a bolsa junto à pequena mochila que carregava. O que existe lá? Aldrin respondeu com simplicidade. Tudo o que não existe em Dregor. Ele continuou. Mercadores,
ferreiros, magos, depois acrescentou. E problemas. Issei não respondeu. Ele já esperava algo assim. Maélia apareceu poucos minutos depois. Ela carregava um pequeno pacote de tecido. Quando chegou perto, estendeu o pacote para ele. Misturas de ervas. Issei pegou o pacote. Para ferimentos? Para muitas coisas. Ela hesitou um pouco antes de continuar. Algumas podem ajudar, quando a fome vier. Issei entendeu o que aquilo significava. Guardou o pacote. Obrigado. O silêncio caiu entre os três por alguns segundos. O vento atravessava-lhe a estrada coberta de neve. Aldrin finalmente falou. Não confie facilmente nas cidades. Lá as pessoas mentem melhor do que nas vilas. Issei respondeu com um pequeno movimento de cabeça. Ele então se virou para a estrada. A trilha branca desaparecia entre os pinheiros da floresta. Era o único caminho. Ele começou a caminhar. A neve rangia sob as botas. Alguns aldeões observavam a distância. Maélia permaneceu parada ao lado do portão. A marca no pescoço pulsou brevemente quando Issei se afastou. Ela tocou o local com a mão, mas não disse nada. Aldrin apenas observou a silhueta dele se afastando. Issei continuou caminhando pela estrada até a vila desaparecer atrás das árvores. A floresta ficou mais densa depois de alguns minutos. Pinheiros altos bloqueavam quase toda a luz do céu. O som da neve caindo era constante. Algum tempo depois, Issei percebeu algo diferente. O silêncio. Não havia pássaros. Não havia vento forte. Apenas o barulho da própria caminhada. Ele parou. O instinto dizia que algo estava errado. Issei observou o chão. Pegadas grandes, profundas. Ele se agachou para analisar melhor. Não eram pegadas de lobo comum, eram maiores, mais pesadas. O tipo de rastro que Aldrin havia mencionado em algumas histórias. Criaturas que viviam nas montanhas, predadores. Issei se levantou lentamente. A floresta ao redor parecia observar. Ele continuou caminhando, mas agora com mais atenção. Depois de algumas horas, a estrada começou a descer entre as montanhas. A floresta se abriu um pouco. De um pequeno desfiladeiro, Issei conseguiu ver o vale ao sul. Muito longe, quase escondida pela neve e pela distância, uma cidade aparecia entre as colinas. Muralhas de pedra, torres e fumaça saindo de dezenas de chaminés. Valerim. Issei observou a cidade por alguns segundos, depois voltou a caminhar pela estrada. Então é isso, rapaziada. Chegamos ao fim da história do nosso protinha Lorde Vampiro. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês. O que acharam dessa obra? Se quiserem continuação, já sabem, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque isso ajuda demais a trazer mais partes. E quem puder dar aquela hypada no vídeo, eu agradeço de verdade. Também deixo aqui um agradecimento especial aos membros do canal. Vocês são brabos demais. Tamo junto, até o próximo vídeo e fui!